Meus irmãos, bom dia a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu dar uns 2 ou 3 avisos antes. Por favor, não esqueçam, senhores pais aí, da comemoração do Dia dos Pais que será promovido pelo Departamento Infantil, tá bom? Tá aí no boletim. Dia 13 é um sábado, às 19h30, o doutor pastor Rodolfo Santiago vai falar sobre saúde do homem. É uma palestra somente para homens, né? E aí os homens da igreja ficam convidados para esta ocasião. No fim de semana seguinte, a nossa igreja vai estar celebrando a Deus por seus 124 anos. 124 anos. Dias 20 e 21. Vai estar conosco o pastor Santana Dória, conhecido dos irmãos, gente muito querida, e vai estar o nosso irmão conosco nesta ocasião. Um aviso importante aqui, quero que os meus irmãos abram no Salmo 88, o salmo que lemos. É muito importante ler a Escritura e compará-la com aquilo que tem sido ensinado no nosso tempo. Nós temos ouvido que Deus é o Deus de amor. Ponto. Amor somente. E não o Deus que é amor, que é também temível. E, além disso, nós temos, assim, ouvido os irmãos, eu percebo esse tipo de escrúpulo, como se os irmãos quisessem ou achassem que estão defendendo a honra de Deus de algum modo, quando vocês usam a palavra permissão. Deus permitiu que uma coisa acontecesse ou permitiu que aquilo acontecesse. Com Deus não há permissões, se isso significa uma atitude apenas passiva, tipo Deus de braços cruzados. Ele apenas permitiu. O Salmo 88, o que nós lemos ali no momento de contrição, o salmista começa com uma intercessão urgente, meio desesperada, porque ele está numa situação que ele descreveu posteriormente como numa situação de cova. Mas quando ele discorre sobre esta situação de cova, ele não diz assim: Deus permitiu que eu caísse na cova. É assim que os irmãos têm falado. E isso é mal. Isso não é bíblico. Não é que Deus apenas permitiu que o salmista caísse na cova. Deus o pôs na cova. É isso que ele diz. Versículo 6. Puseste-me na mais profunda, o quê? Cova. Nos lugares tenebrosos. Nos abismos. E no versículo 7 ele diz: sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Veja, não tem assim, o salmista não acha que está defendendo a honra de Deus se ele disser apenas que não, Deus é só um Deus de amor, Deus não faz estas coisas, Deus não joga ninguém numa cova, Deus não se ira, Deus não causa esse tipo de coisa, não abate a ninguém, né? Não, isso desonra a Deus. Isso tira Deus da direção do mundo de Deus. O salmista está numa cova porque Deus o pôs. Ele não tem nenhum problema de dizer isso. Deus o pôs numa cova, Deus está irado contra ele, Deus está abatendo o salmista, e é por isso que seus olhos desfalecem, etc, etc, etc. E é por isso que é porque Deus faz todas as coisas, que ele se sente altamente encorajado para clamar a esse Deus poderoso. Porque esse Deus não é poderoso, como diz que é, seria melhor nós buscarmos outro para quem orar. Então, esse tipo de
escrúpulo, como se fosse uma atitude, como se fosse um comportamento de advogar a causa de Deus. É antibíblica essa postura, eu digo. Eram esses avisos que eu gostaria de dar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, porque hoje sim eu me despeço do tema numa abordagem no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu revisito esse texto porque eu me recordo de que há alguns anos eu já falei, já fiz uma exposição um tanto detalhada dele. Eu estou querendo revisitar esse texto a título de fechamento do meu tema. Eu não sei se vocês já ouviram coisas do seguinte tipo. Educação de filhos. Ninguém sabe fazer. Quem tem uma fórmula para educar filhos? A Bíblia. A Bíblia tem a fórmula para educar filhos. Então, tem jeito, não tem jeito certo e não tem jeito errado de lidar com filhos. Tem jeito certo e tem jeito errado de lidar com filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Tem jeito certo e tem jeito errado de lidar com filhos. O que isto vai causar no futuro é que nós não sabemos. As coisas ficam nas mãos de Deus. Mas que tem jeito certo e que tem jeito errado, sim, tem jeito certo e jeito errado de lidar com filhos. Vamos orar? Senhor, nós te buscamos nesse momento, suplicamos tua bênção, tua graça, tua iluminação, porque nós desejamos ardentemente ouvir a tua voz e conhecer a tua palavra e a tua vontade. E, Senhor, a tua vontade para esse assunto em particular. Para como lidar com os filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Os meus irmãos sabem que Provérbios pertence a um tipo especial de literatura. Uma literatura chamada sapiencial, literatura de sabedoria. Dentro desse conjunto de textos sapienciais, nós temos, além de Provérbios, os livros de Jó e os livros de Eclesiastes. São livros de sabedoria, livros sapienciais, livros da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, e Provérbios é, nesse sentido, o livro ético do Antigo Testamento. A tradição é muito forte em dizer que o autor de Provérbios é Salomão. 1 de Reis, capítulo 4, versículos 29 e 32, dizem ali que Salomão compôs cerca de 3.000 provérbios. Dentre esses 3.000, algumas centenas foram separadas para compor o livro de Provérbios. E, segundo essa mesma tradição, Salomão teria escrito 25 capítulos do livro de Provérbios. Depois os homens de Ezequiel compilaram os provérbios de Salomão nos capítulos 25 a 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 por Lemuel. O tema de Provérbios é sabedoria. O tema de Provérbios é sabedoria. A palavra provérbio significa, basicamente, um significado literal da palavra hebraica, que nós traduzimos por provérbio, significa, basicamente, uma comparação, uma similitude. O radical da palavra poderia ser traduzido como ser como, ser tal. É uma espécie de comparação, de similitude. Os provérbios são, digamos, quando eu digo provérbios propriamente ditos, são
dizeres concisos que expressam verdades máximas, que são resultado da experiência e extraídos da observação. Em outras palavras, Provérbios, nós temos uma série de proposições, de afirmações, de máximas de experiência de um sábio, a partir de sua observação. Ele vai observando a vida e vai dizendo, andando por esse caminho, o que normalmente costuma acontecer? Isto. Então, a máxima de sabedoria aprende com observação. Então, ninguém precisa, para saber que uma coisa é ruim, mergulhar naquilo. Eu vou saber se é ruim mesmo. Vou viver esta experiência. Não, a observação dos fatos. Então, você olha lá para Cracolândia e ninguém precisa usar droga para saber onde é que isso pode parar. A máxima da experiência, a observação da vida, já nos diz alguma coisa sobre andando por esse caminho, onde é que isto pode parar? Qual é o resultado desse caminho? Então, Provérbios é uma série destas máximas, né? Ocorre que Provérbios, o livro, não é um conjunto de provérbios quaisquer. O que nós temos aqui são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, homem a quem Deus concedeu sabedoria numa medida generosíssima. Salomão foi um rei que reinou num período pacífico do reino, e esta tranquilidade, digamos, é o pano de fundo que explica a ocasião propícia para uma investigação mais filosófica da vida, dos objetivos da vida, uma concretização, uma consolidação melhor dos princípios que devem nortear a vida. Então, como é que nós deveríamos ler Provérbios? Nós deveríamos ler Provérbios com temor, com tremor, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Entendemos, meus irmãos? Um dos temas muitíssimo relevantes tratados em Provérbios diz respeito ao dever e à forma quanto à educação dos filhos. Provérbios 22:6 vai exatamente nessa direção. Ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí eu já quero dizer para você que ensinar é uma ordem. Ensina a criança. Uma ordem está sendo dada, não é uma sugestão, não é uma opinião, não é uma faculdade. Ensina a criança e também é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é um privilégio receber de Deus a tarefa de treinar filhos para o serviço dele. É um grande privilégio, ao passo que também uma grande responsabilidade. E a partir desse texto eu quero chegar a algumas conclusões importantes aqui com os meus irmãos, quero que vocês prestem atenção nisso. Em primeiro lugar, a passagem fala do valor da disciplina, do valor do ensino, do valor da instrução, do valor do treinamento da criança. Veja, a lição mais primária do texto é exatamente esta: ensinar a criança é coisa que funciona. Isto funciona. Isso produz eficácia. Não é exatamente numa perspectiva behaviorista, uma corrente da psicologia que diz que as nossas crianças são assim, podem ser tratadas e treinadas como os animais. Quer dizer, um behaviorista diria, me dê uma criança e eu faço dela o que eu quiser. Não é exatamente isso que Provérbios está dizendo. O que ele está dizendo é que, a partir da máxima da experiência, o ensino funciona. O ensino funciona. O ensino é coisa eficaz. Uma criança bem treinada temerá o Senhor, mesmo na velhice. Mesmo na velhice. E ela tenderá a seguir o caminho no qual foi posto ao longo da vida e, inclusive, tenderá a imitar a fé que viu nos pais.
Paulo faz esse tipo de observação em relação a Timóteo. Paulo diz, né, 2 de Timóteo, capítulo 1, Timóteo, eu estou me lembrando aqui, me recordando da sua fé, uma fé legítima, genuína, que foi encontrada na sua mãe e na sua avó. Então, ensinar filhos é coisa que funciona. Provérbios 22:6 contempla, digamos, uma promessa. A promessa de que os filhos bem ensinados, mesmo quando forem velhos, seguirão a instrução recebida quando crianças. Aqui nós temos, eu penso, uma promessa para ser acreditada. Embora, veja, olhe para o versículo, ensina a criança no caminho que deve dar, e ainda quando for velho. Isso não significa que a fé daquela criança que foi ensinada vai ser a mesma, na mesma intensidade, numa espécie de caminho retilíneo, sem nenhum tipo de desvios, de sobe e desces e vai e vens. Não é exatamente isso que Provérbios está dizendo. Nós temos aqui uma margem para entender que podem surgir ou surgirão períodos de rebeldia, períodos de rebeldia na adolescência, períodos de questionamento, períodos de rebeldia na juventude, até na fase do jovem adulto, mas que a semente poderá e virá a frutificar na velhice. Então, não é que tem que ser, não é isso que o versículo está dizendo, que as coisas serão retilíneas, sem problemas ao longo da caminhada. Mas que aquilo foi plantado, frutificará em algum momento. O caráter, meus irmãos, é como uma planta que cresce com mais e mais força após ser podada. E desde a infância. Também a experiência nos mostra que nem sempre as coisas acontecem como planejadas, exatamente por conta de diversos fatores. Variáveis acontecem ao longo do caminho, mas as exceções apenas confirmam a regra. Também não devemos olvidar que somente a graça de Deus pode tornar o nosso ensino e o nosso exemplo eficientes. Agora, feitas estas ressalvas, Provérbios 22:6 quer dizer basicamente isso. O treinamento adequado dos filhos é, sim, coisa eficaz. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não. Então, aquele negócio de ninguém sabe criar filhos. Não há fórmulas para criar filhos. Não tem jeito certo de lidar com filhos. É claro que tem. Tem jeito certo e jeito errado. Tem ocasiões que a gente vê claramente, olhando, está na cara que isso vai dar errado. Quando a gente vê um pai todo protetor, uma mãe toda protetora, claro que nós vamos concluir, esses pais estão criando um inútil. É evidente que vamos concluir. Estão criando um inútil. Porque o menino nem tem espaço para se movimentar. No primeiro problema na escola, os pais já estão lá brigando com o coordenador. A criança não tem liberdade de se resolver. Eu quero saber até quando você vai... imagine, o menino cresceu e aí tem um problema no trabalho, é o papai que vai resolver para ele. Vai lá no trabalho, brigar com o patrão dele. Porque foi isso que ele criou, um inútil, que não sabe lidar com a vida. E aí nós temos hoje meninos de 25, de 30, de 35, meninos, eu digo, de 40, que não tem casa, não tem pretensão de sair da casa do pai. Gente, está tudo errado. Então, quando a gente olha, a gente vê, claro que vai dar errado. É evidente que vai dar errado. Em segundo lugar, o ensino deve começar muito cedo, muito cedo.
e abarca um período que perpassa desde a tenra idade e por toda a adolescência até a idade do jovem adulto. Hoje, a adolescência não termina quando o menino ou a menina completam 18 anos. Essa adolescência às vezes vai aos 35 anos. 40, 40 e poucos. É quase um velho adolescente. Tem que começar cedo e formar pessoas capazes. E tem que começar cedo, a intervenção tem que ser na tenra idade, ainda na primeira infância, por uma razão que o sábio explica. Ele disse: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, a tolice, a insensatez, a imprudência está ligada, tudo isso está ligado ao coração da criança. A criança já nasce tola, imprudente, insensata, estúpida. E tem que ter uma intervenção precoce para ver se nós afastamos este conjunto de coisas do coração da criança. O processo de treinamento envolve disciplina amorosa e, repito, na mais tenra idade. Os pais atentos já perceberão nos filhos, ainda crianças, quais são as suas tendências pecaminosas mais proeminentes. Provérbios diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é reto e puro. Os pais vão observar quais são as tendências da criança. A disciplina, entretanto, deve ser apropriada a cada momento a cada fase da criança, do adolescente, do jovem. Provérbios 22:6 fala literalmente conforme o caminho dela. Treinar, disciplinar conforme o caminho dela, o que parece dar a entender que nós temos aqui um respeito à personalidade e ao desenvolvimento. É evidente que a disciplina de um jovem de 19 anos não pode ser a disciplina da criança de 5 ou do adolescente de 11. De 12. Respeitando as faixas legais. Mas não se olvide também, a disciplina é uma obra de amor. E os pais que amam cedo verão a importância de disciplinar os filhos. E esta é uma coisa a respeito da qual a nossa sociedade nada sabe. A nossa sociedade não está dizendo que disciplina é coisa de amor. O sábio diz que é. O que retém a vara aborrece a seu filho. Aborrecer é odiar. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Disciplina é obra de amor. O sábio diz ainda, Provérbios capítulo 3, versículo 12, que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Disciplina é obra de amor. E, além disso, a disciplina deve ocorrer dentro de limites. Provérbios diz uma coisa óbvia, mas esta coisa é óbvia somente para tempos como os nossos. Ele diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Não mata a criança. Aqui nós temos um limite. No limite em que nós temos ali um período em que os pais achavam que podiam fazer o que bem quisessem com os filhos. Como se os filhos fossem uma propriedade. Se isso estava na mente, Provérbios vem para dizer: existe limite. Existe limite. Então, sim, o ensino deve começar cedo, quanto antes melhor. E esse ensino, essa disciplina, esse treinamento é obra de amor. Quem ama, cedo
disciplina. Agora, se você não disciplinar e se você não impuser limites, esta falta de limites vai acompanhar o menino ou a menina ao longo da vida. Quando ele é criança, ele tem o brinquedo que ele quer. Ele faz o que ele quer. Veja, aí o menino cresce e se casa. E como é que vai ser a vida dele? A experiência que ele vier a querer, ele fará. Mudam-se os contextos e as importâncias das coisas. Mas os valores são basicamente os mesmos. A criança não recebeu, quando criança ainda, limite. Os pais hoje não veem nenhum problema e nem sentem peso na consciência de não trazer os filhos para a igreja, nem ensinar aos filhos o evangelho. Os pais hoje sentem dor na consciência por não poderem dar o melhor celular. E isso está radicalmente errado. Tem alguma coisa que está tão errada nisso e nós somos e estamos tão cegos que nós não estamos entendendo nada. Em terceiro lugar, o conteúdo do ensino é no caminho em que deve andar. Ensina a criança. No caminho em que deve andar. Não é no caminho que a criança escolhe. Nem no caminho que a sociedade, os programas do Estado ou a academia ditam. Eu tenho conversado com irmãos da escola pública, da educação pública, e eles têm falado com cada vez mais preocupação sobre como o Estado está intervindo no sentido de colocar pais contra filhos. As crianças são mais ou menos treinadas para denunciar os pais. Os professores recebem treinamento para produzir esse tipo de coisa nas escolas públicas. Mas nós não vamos deixar que a nossa criança escolha o caminho em que ela acha que deve andar, nem tampouco que o Estado dite que caminho é esse. As academias também querem ditar o caminho. Preste atenção que eu vou abrir um parêntese aqui. O Código Civil fala logo no seu início da teoria das capacidades. Segundo essa teoria, uma criança e uma adolescente que não completou ainda 16 anos é absolutamente incapaz. Se completa 16, até 18 incompletos, são relativamente incapazes. E nós achávamos que isso tinha, então, também interferência nas decisões que diziam respeito às próprias crianças. Elas eram absolutamente incapazes para tomar decisões. Pois bem, a academia está mudando isso, está dizendo que isso só tem valor para efeito de negócios, de fatos patrimoniais, de acordos, negócios e coisas patrimoniais. Não tem mais a ver com decisões. Então você imagina uma situação em que o filho com 11 anos ou 12 anos, absolutamente incapaz, decide não vir mais à igreja. O que fazer? Antes, dizíamos assim, o pai manda, a mãe manda, os pais decidem. Hoje não. Isso tem a ver com negócio, com contrato, com aspecto patrimonial? Não tem. A autonomia da criança e do adolescente deve ser respeitada. É por isso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em uma opinião consultiva, disse que uma criança, nem estou falando em adolescente, o que já seria trágico,
uma criança pode procurar o cartório e decidir mudar o seu gênero e o seu prenome. Tem direito de fazer isto. Direito de fazer isso contra a posição dos seus pais. E imaginemos uma situação em que uma criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos quer tomar uma decisão desta, o pai não permite, sabe para onde é que ela vai? Ela vai procurar o conselho tutelar. E os conselheiros tutelares vão ter que fazer alguma coisa. Vão chamar os pais, vão conversar com os pais. Por que você não está respeitando a autonomia do seu filho? Ele tem direitos de mudar o gênero, etc. Olha, gente, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Nós não podemos deixar os nossos filhos escolherem seu próprio caminho. Se nós deixarmos as crianças escolherem seus próprios caminhos, elas tenderão ao caminho da vergonha, disse o sábio. Olha o que ele disse. A vara e a disciplina são sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a ser a vergonha da sua mãe. Venha envergonhar a sua mãe. E isso ocorre, eu já disse, a estultícia está ligada ao coração da criança. Além disso, deve a criança aprender a aprender. Ela deve ser treinada para valorizar desde cedo aquilo que os pais dizem, a respeitar a palavra dos pais. E elas devem ser treinadas a aceitar a palavra dos pais, mesmo quando elas chegam naquela fase em que tudo está certo, menos aquilo que os pais dizem. Alguns provérbios tratam especificamente dessa tarefa de inculcar nos filhos o valor da instrução que lhes é transmitida. O sábio disse: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Depois nós temos capítulo 4, versículos 3 e 5 no mesmo sentido. Capítulo 6, versículos 20 e 21. Capítulo 7, versículos 1 a 4. A insistência de ensinar o filho a aprender. Ele precisa aprender a aprender. Aprender a respeitar a palavra dos pais. Então é parte da missão de ensinar a vencer a insensatez dos filhos, consistente no desrespeito, no desprezo pelo ensino dos pais. O sábio disse assim, o insensato despreza a instrução de seu pai. O insensato despreza a instrução do seu pai. Mas o que atende à repreensão consegue prudência. Tem que ensinar. E não pode deixar o filho escolher o seu próprio caminho. E por fim, instruir significa treinar, disciplinar. A ordem é para ensinar, não é para meramente criar. Nós criamos gatos, cachorros. Cachorros e gatos hoje têm plano de saúde. Só pode ser o fim do mundo. SUS para a maioria dos brasileiros e planos de saúde para gatos e cachorros. Deve ser o fim de mundo. Deve ser o fim de mundo isso. Mas nós criamos gatos, cachorros, criamos cavalos e vacas. Isso significa apenas prover bens materiais. Até a maioria das espécies animais fazem esse tipo de cuidado com a prole. Então, ensinar a criança, treinar a criança não é prover alimento, roupa, brinquedo, lazer, celular. Isso é criar. Mas ensinar a criança é dar instrução, dar disciplina.
E isso com um objetivo muito definido, programado, de formar o caráter da criança fundamentado no temor de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. É isso que é educar, é isso que é treinar. Tudo mais está no entorno. Treinamento inclui esclarecimento de verdades a respeito de Deus e da sua palavra. Verdades que devem ser cridas, devem ser obedecidas. Treinamento inclui imposição da autoridade dos pais. Treinamento inclui a repetição daquilo que se quer inculcar. Inclui o uso de reforços positivos e também reforços negativos, além de diálogo, claro, diálogo. Por outro lado, instruir não é gritar, intimidar, ameaçar, desabafar, descontar traumas pessoais, aliviar tensões momentâneas. Filhos não são sacos de pancada. Arranje outro tipo de coisa para desestressar. Instruir também não é se eximir de responsabilidades. Transferir a responsabilidade, os pais costumam fazer isso, transferir a responsabilidade às mães. E alguns ainda dizem assim, olha, o que acontecer, a responsabilidade é sua. Como assim, cara pálida? O que acontecer, a responsabilidade é da mãe. E você é o que nessa história toda? Um pé de coentro? O quê? Você é o que nessa história toda? Você existe para qual finalidade? Afinal de contas, a mãe não pode fazer o papel de Nossa Senhora, de intermediária. O filho, procura Nossa Senhora para Nossa Senhora interceder ao pai. A responsabilidade primária é do pai auxiliado pela mãe. A responsabilidade é do pai e da mãe, é do homem e da mulher, dos líderes da casa e do líder da casa. Trabalhar feito um maluco para dar conforto é muito mais fácil e muito mais cômodo. Difícil é instruir, porque isso envolve vencer o egoísmo, vencer a preguiça. Isso requer que se viva em casa, que se tenha tempo para a família. Decisões de ficar em casa e assumir a paternidade e a maternidade pode não enriquecer. Nem conceder mais fama. Pode ser até que não oportunize uma promoção no emprego. Nem os prêmios de funcionário do ano. Essa decisão vai apenas lhe dar filhos que amam a Jesus Cristo. Só isso. Mais que isso, treinamento de crianças envolve exemplo consistente a ser seguido. O sábio disse assim, preste atenção, Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Oh, glória a Deus. Instruir é instruir no caminho e não instruir o caminho. Instruir o caminho pode parecer apenas um simples apontar para o caminho que o filho deve andar, sem um correspondente caminhar no caminho com o filho. Poderia sugerir a imposição de um padrão não seguido pelo próprio pai ou pela mãe. Ensine o caminho. Não. É ensine no caminho. Significando isso, andar junto. De modo que a vida do pai e da mãe se torna um modelo a ser seguido. Vocês estão me entendendo? Por fim, eu já tinha dito um por fim, né? Por fim agora. Provérbios nos diz de diversas maneiras sobre as características dos filhos bem treinados, disciplinados desde tenra idade, tanto quanto sobre os resultados da má educação ou a ausência da educação e sobre como os filhos se relacionam com os pais
em uma situação ou em outra situação. Filhos bem treinados tenderão a desenvolver a sabedoria, a sensatez, a prudência. Esses filhos não serão preguiçosos, por exemplo, como está em Provérbios capítulo 10, versículo 5, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Filhos prudentes são obedientes aos pais. Provérbios 13, versículo 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Veja. A relação paterno-filial é diretamente afetada pelo ensino bíblico adequado e consistente, não é? De muitas maneiras, Provérbios diz que o filho sábio é uma alegria para os pais, enquanto o insensato uma tristeza para eles. A gente vai lendo Provérbios e vai encontrando, uma vez após outra, esta informação de que o sábio é a alegria dos pais, o insensato a tristeza deles. Provérbios capítulo 10, versículo 1, depois 15, versículo 20. Provérbios diz ainda que o pai do insensato não se alegra e que o insensato é a amargura para a mãe. Provérbios 17, versículos 21 e 25. O insensato é a desgraça do pai, diz Provérbios 19, versículo 13. Esses filhos, falta de sensatez, maltratam o pai, mandam a mãe Jesus embora. Cristo é tudo que eles... Segundo Provérbios 19, versículo 6. Eles se tornam vergonha e desonra. E há ainda filhos, segundo Provérbios 20, versículo 20, que amaldiçoam os pais, sobre os quais se diz apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 20, versículo 20. Está tudo errado em nossa sociedade, né? Tudo errado. Nós temos consentido com a mentalidade do nosso tempo e temos dado liberdade demais, limite de menos. Mimos demais e disciplina de menos. Penso que nós temos abandonado os nossos filhos, eu digo nós, contemporâneos, nós dessa sociedade. Nós temos abandonado os nossos filhos à sua própria sorte. E isso em relação a vários aspectos cruciais da existência. Eu não sei se nós temos apresentado o Evangelho para eles como sendo aquilo sem o qual não há vida eterna. Eu não sei. Pode ser que a mensagem tenha chegado a eles no sentido de que o Evangelho é uma alternativa. É mais uma alternativa viável, mais uma opção. Será que nós temos dito para eles que sem o Evangelho não há comunhão com Deus, não há vida eterna? Que sem o Evangelho tudo que se pode esperar é o inferno? Quanto ao futuro profissional dos filhos, também nós temos pecado. Nós não temos dito para eles que eles devem aproveitar ao máximo a potencialidade e as oportunidades que possuem para o máximo louvor da glória de Deus. Se nós dizemos para eles que eles devem querer certas coisas como finais em si mesmas, nós estamos errando profunda e redondamente. E vai dar errado, hein? Vai dar errado. Nem acho que nós queremos mais ter filhos missionários. Nem acho que queremos. Antes as famílias queriam um advogado, um médico e um padre. Numa sociedade católica era assim que funcionava. No protestantismo também. Era uma honra ter um filho que se tornasse ministro do Evangelho. O que se diz hoje nas nossas casas? O que nossos filhos ouvem?
Não inventa esse negócio não, hein? Tá vendo a vida do pastor? Quer ser como ele? Vê a vida dele. Vê se é fácil a vida dele. O pastor é assim, está sempre devendo a todo mundo, nunca fazendo o suficiente. Quer dizer, ele está sempre errado. Sempre errado. Se falar pouco, não estuda. Aí não se preparou. Se falar muito, é prolixo, é chato. Se visitar muito, pode ser que importune. Se não visitar, não cuida do rebanho. Se estudar, quer ser intelectual. Se não estudar, é um despreparado. Quer dizer, ele erra. É isso que você quer ser? Olha, esse negócio de deixar que o filho decida com liberdade aos 17 anos, sem nenhum treinamento prévio, o que eles serão para o resto da vida, eu tenho chamado isso de psicologização de pobre. Isso é coisa que fica para pobres, para nós, aqui de baixo. Porque lá em cima, os filhos são treinados para ser certas coisas. Imagine se o príncipe Charles ouviu da rainha, olha, escolha aí você. O menino foi criado para ser filho de reis. Agora, aqui debaixo, lá em cima, sabe o que as pessoas querem? Ter muitos filhos, ter netos. Esses meninos são criados para ser certas coisas, para ocupar certos cargos. É assim com filho de políticos, com filho de autoridades. É assim. Para eles é isto. E para nós, aqui de baixo, deixe o adolescente de 17 anos decidir o que ele vai ser para o resto da vida dele. Está tudo errado. E a palavra de Deus está nos mandando para o caminho certo. Eu fico com a palavra de Deus. E vocês? Vamos ficar de pé. Senhor, nós agradecemos a Ti por esta manhã, pela Tua palavra, e Te louvamos pelas orientações que dela recebemos. Em nome de Jesus. Diaconisa Joadete.